picos nervosos. Além do mais, relatórios do serviço secreto revelavam que Hitler o havia enviado para lá com ordens de não fazer mais do que impedir que os britânicos avançassem até Trípoli. Então, sem avisar, no final de março de 1941, os tanques de Rommel avançaram rapidamente para o leste. Rommel havia dividido seu pequeno exército em colunas e as lançara em tantas direções diferentes contra a linha defensiva britânica que ficou difícil imaginar quais seriam suas intenções. Estas colunas mecanizadas moviam-se com incrível velocidade, avançando de noite com pouca luz. Repetidas vezes elas surpreendiam o inimigo, aparecendo de repente a seu flanco ou retaguarda. Com sua linha rompida em múltiplos lugares, os britânicos foram constrangidos a recuar cada vez mais para o leste. Para Wavell, que estava acompanhando estes eventos do Cairo, isto era revoltante e uma total humilhação. Rommel estava criando um caos com um número desproporcionalmente pequeno de tanques e graves limitações de suprimentos. Em poucas semanas, os alemães tinham avançado até a fronteira do Egito. O mais devastador nesta ofensiva foi a novidade no modo como Rommel lutava. Ele usava o deserto como se fosse um oceano. Apesar dos problemas de suprimentos e do terreno difícil, ele mantinha seus tanques em constante movimento. Os britânicos não podiam baixar a guarda nem por um instante, e isto os exauria mentalmente. Mas seus movimentos, embora aparentemente aleatórios, tinham sempre um propósito. Se ele queria tomar uma determinada cidade, seguia na direção oposta, depois dava a volta e atacava de um lado inesperado. Ele trazia uma frota de caminhões que levantavam bastante poeira para os britânicos não poderem ver para onde ele ia e dar a impressão de ser um exército muito maior do que aquele que na verdade estava atacando. Rommel seguia junto com a linha de frente, arriscando-se a morrer, de forma a ser capaz de fazer julgamentos rápidos em ação, enviando suas colunas de um lado para o outro antes que os britânicos tivessem tempo de imaginar qual era o jogo. E ele usava seus tanques ao contrário de como faziam os britânicos, para matar. Em vez de fazê-los avançar para abrir buracos nas linhas inimigas, ele enviava seus tanques mais fracos, em seguida os fazia recuar ao primeiro contato. Os tanques britânicos invariavelmente engoliam a isca e saíam em perseguição, levantando eles mesmos tanta poeira nisso que não viam que estavam correndo direto para uma linha de artilharia antitanques alemã. Uma vez eliminado um número suficiente de tanques britânicos, Rommel avançava de novo, causando uma grande confusão por trás das linhas britânicas. Mantidos constantemente na expectativa, forçados a tomar decisões rápidas em reação aos movimentos de Rommel, os britânicos cometiam erros sem fim. Sem saber onde ele poderia aparecer em seguida, ou de onde viria, eles espalhavam suas forças por áreas perigosamente vastas. Não demorou muito e a simples menção de que uma coluna alemã se aproximava, Rommel no comando, os britânicos abandonavam suas posições, mesmo sendo mais numerosos do que os alemães. No final, o único obstáculo para Rommel foi a obsessão de Hitler com a Rússia, deixando-o sem os suprimentos e reforços de que precisava para conquistar o Egito. Interpretação. Foi assim que Rommel analisou a situação em que se viu pela primeira vez. O inimigo tinha uma forte posição a leste, que só se fortaleceria conforme mais suprimentos e homens chegassem do Egito. Rommel tinha uma força bem menor e, quanto mais esperasse, mais inútil ela se tornaria. E assim ele decidiu desobedecer às ordens de Hitler, arriscando sua carreira com base em uma verdade que havia aprendido com a Blitzkrieg na França: dar o primeiro golpe contra o inimigo altera completamente a dinâmica.
Se o inimigo é o lado mais forte, é inquietante e desencorajador ser colocado na defensiva de repente. Sendo maior e estando despreparado, fica mais difícil organizar uma retirada ordenada. Para fazer sua estratégia funcionar, Rommel teve de criar o máximo de desordem no inimigo. Na confusão a seguir, os alemães pareceriam mais formidáveis do que eram. Rapidez, mobilidade e surpresa como agentes desse caos tornarão-se fins em si mesmos. Uma vez estando o inimigo na expectativa e perplexo, uma manobra enganadora a seguir por um caminho, depois atacar de outro teve um duplo efeito. O inimigo que recua e não tem tempo para pensar cometerá erros sem fim se você mantiver a pressão. Basicamente, o segredo do sucesso de Rommel foi tomar a iniciativa em uma única manobra ousada, depois explorar ao máximo esta vantagem momentânea. Tudo neste mundo conspira para colocar você na defensiva. No trabalho, seus superiores podem querer a glória para eles mesmos e o desencorajarão a tomar a iniciativa. As pessoas estão constantemente empurrando e atacando você, mantendo-o no modo de reação. Você é constantemente lembrado de suas limitações e do que não pode pretender realizar. Você é levado a se sentir culpado por isto e aquilo. Essa atitude defensiva de sua parte pode se tornar uma profecia autorrealizada. Antes de qualquer coisa, você precisa se libertar deste sentimento. Ao agir com ousadia, antes que os outros estejam prontos, ao se mover para tomar a iniciativa, você cria suas próprias circunstâncias em vez de simplesmente esperar o que a vida lhe traz. Seu empurrão inicial altera a situação, segundo seus termos. As pessoas são levadas a reagir a você, fazendo com que você pareça mais poderoso do que poderia ser o caso. O respeito e o temor que você inspira se traduzirão em poder ofensivo, uma reputação que o precede. Como Rommel, você também precisa ter um toque de loucura, pronto para desorientar e confundir sem outra finalidade a não ser esta: continuar avançando não importa em que circunstâncias. Depende de você estar constantemente na defensiva ou fazer com que os outros se sintam assim. 2 Em 1932, a Paramount Pictures, seguindo a loucura por filmes de gangsters, iniciou a produção de Night After Night. O filme era para ser estrelado por George Left, que havia conquistado fama recentemente em Scarface. Left foi escolhido para fazer o gangster típico. Mas Night After Night, por uma mudança de planos, teria de ter um toque de comicidade. O produtor, William L. Baron, temia que não houvesse ninguém no elenco com leveza suficiente para expressar isso. Left, sabendo de sua preocupação, sugeriu contratar em Mae West. West era uma celebridade no vaudeville e na Broadway, estrelando peças de sua própria autoria. Ficara famosa como uma loura agressiva e apimentada, com uma devastadora sagacidade. Os produtores de Hollywood já tinham pensado nela, mas era muito lasciva para o cinema. Em 1932, ela estava com 39 anos, meio gorducha e considerada velha demais para estrear no cinema. Não obstante, Eli Baron estava disposto a assumir o risco para dar mais vida ao filme. Ela causaria furor, seria um gancho para promover o filme, depois seria mandada de volta para a Broadway, onde era seu lugar. A Paramount lhe ofereceu um contrato de 2 meses a $5.000 por semana, um acordo generoso para a época. West aceitou muito satisfeita. No início, ela foi um pouco difícil. Haviam-lhe dito para perder alguns quilos, mas ela detestava fazer dieta e logo desistiu da ideia. Em vez disso, pintou os cabelos de um louro platinado bastante indecente.
Ela odiou o roteiro, o diálogo era chato e sua personagem, sem importância. O papel tinha de ser reescrito, e West ofereceu seus serviços como escritora. O pessoal de Hollywood estava acostumado a lidar com atrizes difíceis e tinha uma variedade de táticas para domá-las, principalmente aquelas que queriam seus papéis refeitos. Não era comum uma atriz se oferecer para escrever suas próprias falas. Desconcertados com o pedido, mesmo de alguém que havia escrito para a Broadway, os executivos do estúdio responderam com uma firme recusa. Dar a ela esse privilégio seria abrir um terrível precedente. West retrucou recusando-se a continuar no filme enquanto não a deixassem reescrever o diálogo. O chefe da Paramount, Adolph Zukor, tinha visto o teste para o cinema de West e gostado de sua aparência e modos. O filme precisava dela. Zukor pediu a um dos executivos do estúdio para convidá-la para jantar no dia de seu aniversário e tentar convencê-la com agrados. O objetivo era acalmá-la o suficiente para que pudessem começar a filmagem. Com as câmeras rodando, ele pensou, eles encontrariam um jeito de fazer West se comportar. Mas naquela noite, durante o jantar, West tirou um cheque da bolsa e o entregou ao executivo. Era de $20.000, a quantia que havia recebido até aquele momento. Ela estava devolvendo o dinheiro ao estúdio e, agradecendo a Paramount pela oportunidade, disse ao executivo que estava partindo para Nova York na manhã seguinte. Zukor, informado na mesma hora, ficou totalmente desconcertado. West parecia disposta a perder uma quantia substancial de dinheiro, correr o risco de um processo por quebra de contrato e ter a certeza de que nunca mais voltaria a trabalhar em Hollywood. Zukor deu mais uma olhada no roteiro, talvez ela tivesse razão e o diálogo fosse horroroso. Ela preferia desistir do dinheiro e de uma carreira a aparecer em um filme de qualidade inferior. Ele decidiu lhe oferecer um acordo, ela podia escrever seu próprio diálogo e eles filmariam duas versões do filme, a dela e a do estúdio. Ia ficar um pouco mais caro, mas eles teriam West no filme. Se a versão dela fosse melhor, o que Zukor achava pouco provável, o filme só ganharia com isso, se não, eles manteriam a versão original. A Paramount não podia perder. West aceitou e começaram a filmagem. Uma pessoa, entretanto, não gostou da história, o diretor, Art L. Maio, um homem com um amplo currículo. Não só West havia mudado o roteiro para se adequar ao estilo piadista, como insistia em alterar o bloqueio e a montagem das câmeras para favorecer suas falas. Eles brigaram muito, até que um dia West se recusou a continuar. Ela havia exigido uma sequência em que desaparecia subindo uma escada, depois de soltar uma de suas piadinhas típicas. Isto daria à plateia tempo para rir. Maio achou desnecessário e se recusou a filmar. West saiu do set e a produção foi interrompida. Os executivos do estúdio concordavam que as falas de West tinham alegrado o filme, deixe que ela faça o que quiser com a direção e filme a sequência, disseram a Maio. Eles editariam depois. A produção recomeçou. A outra atriz em suas cenas, Alison Skipworth, tinha a nítida impressão de que West estava determinando o ritmo das frases, fazendo a câmera focalizar nela, roubando a cena.